Rogério, você tem contato diário com todas as instituições de apoio a deficientes em Governador Valadares? Eu tinha um contato mais intenso quando eu estava à frente da presidência da APAI e também do Conselho Regional das APAIs. Então eu sempre chamava as outras instituições para a gente sentar e traçar estratégias juntos. Sempre pautando que não somos adversários, não somos concorrentes, somos irmãos, estamos no mesmo barco e atendemos o mesmo público. Então, quando as instituições são fortalecidas, não sobrecarrega nenhuma, né? Então, isso é de extrema importância, que cada instituição esteja firme, esteja forte, porque quanto mais tratamento complementar que a pessoa com deficiência possa receber, é importante para o crescimento dele, para a evolução dele como pessoa. Na verdade, não se trata nem de ser concorrência, é um monte de pessoas somando para se alcançar um único objetivo, que é ajudar as pessoas que não conseguem se ajudarem sozinhas. E atualmente, eu estou na diretoria, faço parte da diretoria da AMA, Associação dos Autistas de Governador Valadares, lembrando que são mais de 1.500 famílias de autistas aqui na nossa cidade, que estão sem o seu tratamento devido, muitos estão regredindo naquela evolução que ele já conquistou arduamente, tanto para ele como o profissional que atendeu ele. Então, nós estamos lutando, estivemos com o governador do estado, estivemos com o secretário estadual da saúde e o pastor Israel Russo, que é o presidente da instituição, buscando o quê? Primeiro, uma sede aqui em Governador Valadares, para termos a nossa identidade física e também buscando parcerias para que possamos atender essas famílias, né? No seu todo, tanto estruturar a família da pessoa do autista, como também dar o atendimento a ele, né? Todo esse atendimento complementar. Foi aprovada a Lei 7.151 aqui em Governador Valadares, que vai atender também nessas necessidades, porque são séries de exigências que a administração pública vai ter que atender, e aí ela vai ter que chamar essas instituições para sentarem juntos e traçar estratégias, porque vai ter que ter um atendimento multidisciplinar dentro das escolas, tanto físico como também dos profissionais de qualificação. Aí que vai entrar a AMA, que tem a sua excelência, né? E também a APAI, a AVAD, todas as instituições serão de suma importância para atender, para colocar em prática essa lei nova, porque lei não se discute, se cumpre. E nós vamos cobrar a efetividade dessa lei, porque é direito. Nós não brigamos contra pessoas, nós brigamos pelos direitos da pessoa com deficiência. E nós não vamos nos calar. Essa lei vai ter que ser colocada em prática, custe o que custar. Ou pela negociação, ou então pela ação na justiça no Ministério Público. As pessoas do nosso convívio, elas têm mania de acreditar que a nossa briga é contra elas. Não. A nossa briga é contra os políticos que não cumprem o papel deles. Se os políticos cumprissem o papel deles, a gente não precisaria brigar tanto. A gente não precisaria brigar pelos nossos direitos, porque nos dar os nossos direitos é obrigação da função dos políticos, entendeu? Eles são eleitos ou são concursados para cumprirem a Constituição. E a Constituição já estabelece o que nos é de direito e o que é de obrigação, tanto deles quanto nossa. Se de repente, se eles fizessem o papel deles, que é cumprir a Constituição, a gente não precisaria brigar tanto com eles e assim não desagradaria a tanta gente que passa tanto tempo nos defendendo. E lembrando a todos que a razão do Estado é Estado democrático de direito. E a pessoa com deficiência, o autista, o síndrome de Down, os deficientes físicos, os surdos, os deficientes visuais, todos eles são cidadãos. Antes de ter uma deficiência, ele é um cidadão, ele é um ser humano. Tá? Então ele tem que ser respeitado, o seu direito tem que ser respeitado. Então que o Estado se faça valer da sua presença, da sua existência, Ministério Público, Poder Judiciário, Administração Pública, Poder Executivo, Legislativo, todos esses têm a sua parcela de obrigatoriedade, de responsabilidade em relação à pessoa com deficiência e às suas famílias. Isso não é despesa, isso é investimento. Isso é investimento, um ser humano estruturado, trabalhando, ou então uma família estruturada, a mãe ter onde deixar o filho autista, ou com síndrome de Down, e poder trabalhar, poder produzir, exercer sua função, dar qualidade de vida para ela, para o filho, não sobrecarrega os cofres públicos. Isso é uma inteligência, isso é evolução. Você tocou num ponto bastante interessante, não sobrecarregar os cofres públicos, direito, investimento em qualidade de vida, e hoje
O presidente Bolsonaro soltou uma frase meio polêmica na entrevista dele de manhã, mas na verdade é a mais pura verdade. Ele falou que o auxílio emergencial não é uma aposentadoria, é um auxílio emergencial, em um momento de emergência. E de fato, não é aposentadoria e tem pessoas que gostariam que fosse. O que as pessoas não atentam é que esses valores que estão sendo gastos para atingir ou para ajudar mais ou menos 70 milhões de pessoas, deveria estar sendo gasto para gerar qualidade de vida para 210 milhões de pessoas. Porque somos uma nação, somos um país com 210 milhões de pessoas. Temos uma população que de fato necessita de apoio nesse momento difícil. Porém, a essa altura do campeonato, as pessoas já se reúnem ou já se aglomeram em filas da lotérica para receber seus recursos, as pessoas já se aglomeram nos bancos, as pessoas já se aglomeram em bares, em lanchonetes, em supermercados. Por que não pode ir trabalhar mantendo as regras que todas as empresas que prezam pela saúde dos seus funcionários estão exigindo nesse momento? Se você pode fazer tudo isso no seu dia a dia, por que você não pode trabalhar para manter a sua família? É claro, nós sabemos que tem famílias que de fato não têm condições. Nós sabemos que tem famílias que a vida delas piorou e muito durante essa pandemia e ainda continua, porque em razão dos muitos gastos ou da falta de recursos que muitas famílias que até então tinham certos privilégios estão começando a pesar no bolso deles e cortaram certos gastos. Por exemplo, os freelancers, os autônomos que eles contratavam para trabalhar, serviçais que iam trabalhar na casa deles no final de semana, estão economizando com esses gastos, então tem muitas famílias sendo prejudicadas. As domésticas, principalmente, muitas foram demitidas, os professores aqui, muitos foram demitidos, então a gente entende que tem uma grande parcela da população que de fato necessita desse apoio. Porém, também tem uma grande parcela desses 70 milhões de beneficiados que estão usando o dinheiro para fazer churrasco, para gastar com droga, para fazer coisas que de fato não é obrigação do governo federal bancar. E aí de repente falta para isso que você falou, gerar qualidade de vida para 210 milhões de brasileiros, que é a principal finalidade dos impostos que nós pagamos. A gente tem que pensar como um todo, na coletividade, né? Alguém tem que pagar essa conta. Exato. Então, se investe muito numa área, a outra fica, como os outros, desnuda dos seus recursos. Então, exato, cada cidadão, todo ser humano, seja empresário de toda a área, todos os segmentos sociais, ele tem que entender que nós temos que buscar alternativa que, como o presidente Jair Bolsonaro sempre fala, que a saúde ande de mãos dadas com o financeiro, com a economia, porque uma pode comprometer a outra. Uma tem que andar de mãos dadas com a outra para que tudo funcione bem. As engrenagens têm que funcionar em todos os setores, né? Até então, o presidente Bolsonaro e a OMS estavam sendo colocados de lados opostos como se fossem dois adversários. Quem não concorda com o presidente Bolsonaro vai se informar na OMS. Quem não concorda, quem apoia o presidente Bolsonaro ignora o que diz a OMS. E de repente, o diretor-geral da OMS disse essa semana a mesma fala que o presidente Bolsonaro vem repetindo há meses, que a saúde e a economia não tem como separar os dois, eles caminham juntos. Mas aí foram precisos 6 meses de pandemia, 6 meses de dificuldade para que os pensamentos começassem a se alinhar. Eu acho que todos nós estamos passando, o Brasil está passando um momento difícil no resto do mundo, então tem que haver uma união, seja você de qual partido for, qual ideologia que você tem, política, qual o ideal de vida que você tem, não interessa, o que está em xeque é o nosso país, é o nosso Brasil, é a nação onde nós pisamos. Então todos nós, se você não concorda com esse governo, não votou nele e tal, daqui a 2 anos tem uma nova eleição, aí você apresenta o seu candidato. Será até melhor você torcer, apoiar esse governo, para que o Brasil melhore, e aí o seu candidato, se for o caso, assuma a presidência de um país que esteja em melhores condições. A gente não pode pensar o seguinte, esse país que ele se torne, que ele pegue fogo, mas que eu seja o presidente das cinzas. Isso é uma mentalidade muito atrasada. Nas instituições também tem presidência. Já pensou?
Você quer se tornar presidente de uma determinada instituição, da instituição dos deficientes intelectuais, que é o que você, que é o assunto que você mais domina. Você quer se tornar presidente, mas para você se tornar presidente, você precisa que a atual presidência, que a gestão da atual presidência fracasse. Aí, na busca para se tornar presidente, você vai trabalhar pelo fracasso da presidência ou pelo fracasso da gestão de uma associação cujos membros você defende. Faz sentido? E esquece que isso vai refletir diretamente na própria vida dele, né? Se a saúde vai mal, pode afetar o seu familiar, o seu filho. Se a educação vai mal, também afeta você. Se a segurança vai mal, o seu filho, a sua esposa, as pessoas que você ama estão andando no meio da rua, fica exposto à violência. Nós temos que pensar como um todo, gente. Esse país é o país onde nós pisamos. E a pessoa com deficiência está pagando um preço muito caro por isso, está enclausurado, está sem tratamento nenhum, não está podendo nem ter-se um pouco de sair, porque foi cortado a condução, o passe livre dele. Tem famílias sofrendo, tem filho surtando, levando a mãe à depressão. Tem pessoa com deficiência, a sua família passando dificuldades financeiras, às vezes faltando até, eu sei que tem, porque é um público muito vulnerável, e a maioria dos pais, às vezes o pai abandonou o filho com deficiência, a mãe que era mantenedora desse filho, ela não está podendo trabalhar, está refletindo diretamente na vida dele. Gente, eu peço a todos os senhores, os administradores da gestão pública, a sociedade de um modo geral, as pessoas com deficiências autistas, e não se apagar, deixaram de existir. Eles estão vivos, eles estão dentro da casa deles. Não vamos perder esse público de vista, pelo contrário, vamos sentar, vamos com a Secretaria de Assistência Social, vamos nos envolver e dar um suporte a essas pessoas. Tem mãe, tem pessoa com deficiência desesperados, pagando um preço que eles não têm nem mesmo condições de pagar. Vamos acordar, eles existem, eles estão aí e eles precisam da nossa ajuda e do nosso apoio. O pior de tudo